É a vós que eu dirijo a minha prece. De manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste sábado, 7º dia da oitava da Páscoa, o que significa uma semana vivendo no estilo da Páscoa, recebendo o anúncio da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso cria uma força e um dinamismo na nossa estrutura molecular espiritual, né? A gente está tocando aquele ponto central da nossa fé. São Paulo disse: Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. O que significa dizer que a gente está tocando naqueles pontos que são realmente sensíveis da fé cristã, não é? Que o nosso ser é feito para a vida, que a nossa carne, que o nosso corpo é feito para ser glorificado, para entrar na glória de Deus. Não se trata pura e simplesmente de estar esperando que a nossa alma, depois da nossa morte, não é? Ela possa estar no lugar aprazível, como a gente canta com o salmista no Salmo 23, não é? Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. Tudo isso é a beleza realmente da nossa fé, mas nós estamos dizendo ainda algo que é mais desesperador para a mente humana, que é muito difícil de a gente acreditar, que a nossa carne é destinada à glória de Deus. Veja só, quando a gente celebra no mês de agosto, no dia 15 de agosto, a Assunção de Maria, nós estamos dizendo que o corpo de Maria entrou na glória de Deus. E hoje é um sábado, é um dia preponderantemente mariano, não é? Nesse corpo de Maria, onde a eternidade entrou, um dia também o corpo dela entra na eternidade, porque foi visitado aqui na terra pela eternidade. Quando você recebe em sua mão a hóstia consagrada, ali é Jesus, é o Filho de Deus, é o ressuscitado, é a eternidade de Deus. E com ele, porque onde está Cristo, Jesus diz: onde eu estou, aí também estará o meu servo. Todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que amam a Deus, estão presentes onde Cristo está. Portanto, quando a gente recebe a comunhão, a gente recebe o céu. A gente recebe a eternidade de Deus, essa glória para a qual nós nos encaminhamos. E olha só o que a gente diz na oração de hoje, depois que a gente recebe a comunhão. Olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Gente, essas coisas a gente precisa ouvir com ouvidos muito finos, muito finos. Eu estou falando aqui com você, mas quem sou eu, né? Você pode estar se perguntando, para quem não me conhece. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E olha, hoje tenho uma alegria muito particular. Há 27 anos, o bispo diocesano de Amargosa daquele tempo, hoje ele é nosso bispo emérito, Dom João Newton dos Santos Souza, impunha as mãos sobre a minha cabeça e me ordenava presbítero para a Igreja de Deus, particularmente para a Igreja de Amargosa. Ali eu estou encardinado. Ali, não é? Encardinado é uma palavra que significa como que na porta tem as aduelas, né? Então aquilo que faz a porta girar de um lado para o outro. Então eu posso girar, mas ali é que está o meu eixo. O meu eixo é a Diocese de Amargosa, na Bahia. Gente, então eu peço hoje as orações de vocês, me confio a essas orações por esses 27 anos que agora já ficam para trás. Eu tenho um passado diante de mim e tenho um futuro aberto, não é? Esses 27 anos já foram para trás. O que é que eu tenho para frente, eu não sei. Se é apenas mais um dia, 2, 3, 4, 5 anos, eu não sei. O que é que Deus prevê. O que, portanto, eu faço é bem dizer pelo que passou e abro as minhas mãos para aquilo que pode vir aí diante, né? O que Deus tem reservado em sua imensa misericórdia para que a gente possa viver. Portanto, me confio às orações de vocês neste dia em que celebro esta missão recebida da Igreja e com muita gratidão e imerecidamente. Gente querida, estamos, portanto, chegando ao 7º dia dentro da oitava da Páscoa, uma semana vivida sob a luz da ressurreição, não é? Sob a luz desse novo dia que é o dia de Cristo, que a gente começou a chamar Dia do Senhor, em nossa língua, domingo. E esse dia, como a gente tem repetido, é um dia que deu a forma para o resto da semana. Ao menos na língua portuguesa deu esta forma. Eu estou aqui com a Aldaleia, que já está me dando ali
de parabéns, muito obrigado. Mas Odaléia vive na Suíça. A Suíça tem lugares que falam línguas diferentes, né? Tem o cantão que fala alemão, tem o cantão que fala italiano, tem o cantão que fala francês, não é? E em cada uma dessas línguas, por exemplo, se ela quer dizer, só em português ela diz segunda-feira. Se ela na língua, os que falam francês dizem que é lundi, o dia da lua, o dia da luna. Os que falam italiano dizem lunedì, dia da lua. Os que falam que falam alemão dizem Montag. Mon em alemão é lua, Tag é dia. Então sempre dia da lua. Eles estão dizendo como nessa forma antiga. Nós, ao contrário, que falamos português, a gente diz segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim vai. A gente vai contando, porque na verdade para nós a Páscoa conta. A gente conta o que aconteceu na Páscoa, porque a Páscoa conta na nossa vida e entra na contagem da nossa existência. Então, uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tudo a partir dessa palavra feira. Feira não significa fazer compras, fazer comércio, não. Feira nesse sentido latino, ferie, feriarum, a gente tem dentro da palavra férias, não é que é o dia, que é o tempo que a gente tem livre. Né? Por quê? Porque na ressurreição de Cristo, ele nos libertou para a gente ser livre. E o que uma pessoa livre faz é poder usufruir do seu tempo. Não é como que a gente faz do seu tempo o que quiser. Bem, não é bem assim que a gente faz do tempo o que quiser. A gente entende o tempo como um dom de Deus a partir de Cristo e a gente deve usar esse dom do tempo a partir de Cristo, da graça e da bênção de Cristo. No nosso caso, a graça e a bênção da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da fórmula bíblica, o que é que aconteceu? Deus criou o mundo em 6 dias. Conclui com a criação do homem no 6º dia, não é? É a nossa sexta-feira. E no 7º dia, Deus olha para tudo que ele fez e vê que é bom o que ele fez. E ele descansa de todas as suas obras. Com isso fica uma meta para a criação, que é a meta sabática. É interessante porque Shabbat pode significar repouso, mas Shabbat significa também distanciamento. Deus se distanciou das suas obras, mas não se distanciou das suas obras para dizer assim que ele não queria mais nada a ver com o mundo. Não, dá ao mundo exatamente a sua liberdade para que o mundo, o ser humano, use a sua liberdade para fazer o bem. Porque Deus viu que tudo era bom. Deus já entrega essa bondade para nós, para que nós sejamos capazes de administrar essa bondade que a gente encontra no mundo. Deixa o mundo sobre a nossa responsabilidade. A bondade do mundo é colocada sobre a nossa responsabilidade. Então o dia do sábado tem essa marca. E o dia do sábado, portanto, é o dia em que Deus olha para o mundo, vê esse mundo como essa coisa boa. E no evangelho de hoje, lendo esse evangelho neste dia, a gente vai descobrir uma outra coisa, que toda esta criação está convocada para escutar o anúncio da Páscoa. A toda criatura se deve anunciar que Jesus ressuscitou. E como é que a gente vai anunciar que Jesus ressuscitou para um rio? Como é que eu vou anunciar que Jesus ressuscitou para as galinhas, para os peixes, para as florestas? Como é que eu vou anunciar que Cristo ressuscitou para os astros? Uma coisa bonita é que durante todos esses 8 dias nós estamos cantando o Cântico de Daniel. E no Cântico de Daniel, não é que é um canto que a gente sempre canta aos domingos na liturgia das horas. No primeiro domingo a gente canta uma parte, no segundo domingo a gente canta outra parte na oração da manhã. Mas sempre é cantado. E a gente canta justamente dizendo: obras do Senhor, bendizei o Senhor. Toda a criação é chamada a louvar a Deus, a entrar na glória de Deus. Nós nos fazemos a voz da criação. A gente canta, né? Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei ao Senhor, águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e
Sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei ao Senhor. Gelos e neves, bendizei ao Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Gente, eu acho, às vezes me dá uma loucura, assim, quando eu podia sair com a minha liturgia das horas, às vezes rezando a liturgia das horas, caminhando, e aí quando eu tinha esse cântico, ficava olhando pro riozinho que estava passando. Tem um lugar, São Paulo de Piave, onde eu passei muitas vezes a Páscoa, e ali, tudo um pouquinho soluto de manhã cedo, quando eu saía, não tinha ninguém caminhando, tinha uns riachinhos que passavam, eu chegava pro riacho e mandava o riacho cantar, e para aquelas flores, e às vezes vinha com muita neblina, dizer para aquelas neblinas que elas deviam bendizer o Senhor. E na verdade a gente vai se fazendo voz da criação. E no segundo domingo, porque a liturgia das horas é dividida em 4 semanas, então, portanto, no segundo domingo e no quarto a gente canta outra parte deste cântico, né? Sede bendito, Senhor Deus dos nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o, a Ele louvor, honra e glória eternamente. Então, com a igreja, a gente canta esses louvores. Tadinha da minha liturgia das horas, já está assim, toda despregada. É o tempo, né? 27 anos já carregada de um lado pro outro. Tem que arrumar cola tenaz aqui para ajustar, mas eu já vi que tem umas coisas hoje em dia aí, estão fazendo umas reformas bonitas. Quando eu tiver tempo, eu vou aí ajustar
Todos eles. Mas assim, a criação toda é chamada a entrar nesse cântico já desde o Antigo Testamento. E agora mais razão ela tem, a criação, de cantar e anunciar para esta criação o Evangelho. Ora, o que é que significa que a gente vai anunciar para a criação o Evangelho que Jesus ressuscitou? É mudando o estilo da gente de se relacionar com a criação. Deus, quando criou o mundo, disse assim: dominai a face da terra. Dominus, a palavra que vem para dominar, ser senhor. Olha, mas um senhor não é um déspota. Um senhor não é aquele que faz o que quer com o mundo. Não. É aquele que, conhecendo as regras, conhecendo as leis que regem a própria natureza, respeita essa lei e faz com que essa lei possa dar os melhores frutos e os melhores resultados para esta criação, que agora a gente deve se relacionar com ela a modo diferente, a modo de fraternidade, como São Francisco, não é, que descobriu na terra a sua irmã, que descobriu na água a irmã. Então, uma relação de fraternidade que começa entre nós e os seres humanos, mas depois que vai refletir também num consumo inteligente, num consumo responsável, não é? Se eu posso ir a um supermercado e evito de trazer a sacolinha plástica, eu levo a minha sacolinha de pano e ponho as minhas coisinhas ali dentro. E então vai ser um plástico a menos para ser jogado no mundo. Se eu não jogo uma latinha sei lá, de refrigerante, de cerveja, sei lá o que, dentro do mar, eu estou fazendo com que o mar, essa criação, não sofra. Estou anunciando para ela, pelo meu jeito de ser, que eu sou uma pessoa nova. Se eu respeito o ciclo de produção dos peixes, eu não estou lá quando ele está desovando, pegando os peixes, pegando a mãe que tá desovando, para deixar aquela possibilidade de vida que se multiplica. Olha, a inteligência, o amor, o respeito, se a gente respeita a fauna, se a gente respeita a flora. Então, a flora no meio da criação, uma relação nova, uma relação que é de responsabilidade, porque é uma relação de fraternidade. Caim diz: eu sou por acaso guarda do meu irmão? Olha, ser guarda da criação, ser custódio da criação, custodiar a criação, respeito por ela, justamente por aquilo que a gente é em Cristo Jesus. Porque Cristo deve ser tudo em todos. A ressurreição não tem uma consequência só para você, só para mim, seres humanos. A ressurreição tem consequência na criação. E a criação não pertencemos só nós. Deus não só criou a mim e a você, não. Deus criou a formiga, Deus criou o pernilongo, Deus é o criador das baratas, dos ratinhos, não é? Dos camundongos, que você pode ter medo dele, mas aquilo é criatura de Deus, não é? O normal é que as criaturas pequenas, elas tenham medo do homem. Às vezes ela até ataca a gente por isso, pelo medo que ela tem da gente, pelo respeito que está incutido nela. Ela sabe do nosso senhorio e a gente tem medo deles, não é? E como é que a criatura cria uma relação nova? Justamente pela sua inteligência, pelo conhecimento. E esse conhecimento faz com que nós, que somos limitados nas nossas forças e nas nossas possibilidades, tenhamos transformado o mundo, transformado a história. Essa é a beleza de tudo isso que a gente está contando, e olhar para este sétimo dia com um olhar pascal. Ora, nesse sétimo dia, a gente estava falando também, não é, que a gente sempre olha para Maria, porque nesse sétimo dia foi o dia que Jesus passou debaixo da terra, como uma semente dentro da terra. O corpo de Jesus entra em contato com a terra. Agora aqui tem uma coisa interessante, porque a terra não devorou o corpo de Jesus. Entrou em contato com o corpo de Jesus, mas não foi devorado por a terra. Jesus então transforma a terra. Eu dizia na sexta-feira da paixão, não é, que o sangue de Jesus embebeu aquela terra, e no lugar do Calvário, onde está a cruz de Jesus, lá existe uma parte que é escavada, que lá embaixo tem uma capela que se chama da sepultura de Adão. Adão, entendendo Adão como a humanidade, como que se o sangue de Cristo que desceu pela rocha do Calvário penetrou e foi tocar em Adão, redimiu também Adão, ou seja, a humanidade que está para trás de Cristo, também ela recebeu a força do sangue de Cristo, e toda a humanidade que está para frente deve receber a força do sangue de Cristo pela adesão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava dizendo essa semana, não é, que aqui existe uma similaridade entre a terra e Maria, entre o túmulo e Maria. Por quê?
Porque Maria era virgem, como terra virgem, como uma mata virgem. Maria era virgem. No seu ventre não tinha entrado ninguém antes de Jesus, nem entrou depois dele. Nem entrou depois dele. Ela é mãe do Filho unigênito de Deus, e esse Filho unigênito de Deus é filho unigênito também de Maria e primogênito de Maria. O primogênito tem um valor espetacular na tradição antiga, porque é aquele que abre o útero da mãe, não é? Como filho, entrando ali dentro, ele é consagrado depois a Deus, porque é esse primeiro fruto que o ventre de uma mulher produz. Então Maria tem esse primeiro filho unigênito e primogênito, reforçado esse seu ser primogênito. Por quê? Porque ele que também é unigênito de Deus, ele é o primogênito de uma multidão de irmãos. Nos deu todos como filhos a Deus, não por natureza, mas por graça. Assim como Maria não tem outros filhos por força da natureza, mas tem outros filhos por força da graça da cruz, que Jesus disse: filho, eles a tua mãe, mãe, eles o teu filho. Fomos todos nós confiados a ela. Então, portanto, assim como naquele ventre de Maria não entrou ninguém mais senão Jesus, nem saiu ninguém mais senão Jesus, o túmulo é a mesma coisa. O túmulo, diz a Bíblia, que era um túmulo escavado na rocha no qual ninguém tinha sido sepultado. Naquele túmulo virgem, Jesus foi deposto. E naquele túmulo também ninguém mais entrou. Portanto, essa terra do túmulo, aquele lugar escavado na rocha do túmulo de Jesus e o ventre de Maria tem essa similaridade. Portanto, o dia de pensar nesse túmulo é também dia de pensar nesta mãe, que conservou no seu coração naquele dia de sábado a esperança, naquilo que eu tinha dito que falaria no dia de hoje. Ora, mas gente, acreditar na ressurreição de Jesus não foi uma coisa fácil, não. Os discípulos acreditaram na morte e temeram a morte, ficaram com medo, fugiram. Sumiu todo mundo. Os pagãos não tinham dúvida de que Jesus tinha morrido, não tem até hoje. Muita gente, todo mundo afirma: não, foi um grande profeta, morreu. Os judeus também atestaram: está morto, está aqui dentro, selaram o túmulo lá junto com os romanos, está aqui, está morto. Santo Agostinho, meditando sobre a morte de Jesus, não é? No comentário aos Evangelhos de São João, ele diz: não existe grandeza nenhuma em acreditar na morte de Jesus. Acreditar na morte de Jesus é fácil. Difícil é acreditar na ressurreição de Jesus. E é isso que faz o cristão. Mas é bom que a gente se lembre que essa dificuldade, que é a dificuldade do mundo, a dificuldade da nossa cultura, foi dificuldade também para os apóstolos. Eles não começaram acreditando, eles não aceitaram num primeiro momento essa notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Era uma coisa muito grande para a cabeça deles. E era uma coisa muito grande para os sentidos deles também. Eles não confiavam nem naquilo que estavam vendo, naquilo que estavam ouvindo, naquilo que estavam tocando. Era muito grande. Não confiavam nos sentidos. A ressurreição não é uma coisa que precisa passar pelos nossos sentidos, porque os discípulos também estavam vendo, mas estavam confusos com o que viam. A ressurreição precisa ser acolhida no coração. Então você, minha amiga, meu amigo, não é que sente dificuldade em acreditar na ressurreição de Jesus e na sua ressurreição futura, que essa sua carne será transformada para entrar na glória de Deus. Não se desespere, não. Os nossos primeiros pais na fé, eles também ficaram muito confundidos e não conseguiram tirar todas as consequências dessa verdade. Mas Jesus tem paciência, ele vai nos instruindo. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos no capítulo 16, versículos de 9 a 15. Olha só o que é que diz. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia da semana, após o sábado, nós já falamos sobre isso no início da live, né? A importância desse primeiro dia da semana, o domingo, culturalmente, teologicamente, etc. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Aqui já está uma coisa muito complicada. Por quê? Para testemunhar em um tribunal, para dar testemunho em tribunal, para afirmar uma coisa no tribunal, na mentalidade judaica ou mesmo no mundo antigo, né, no direito, se precisava de ao menos 2 testemunhas. Aqui nós temos um problema de quantidade. Só tem Maria para dar essa notícia. Aí diz aqui, Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Expulsado 7 demônios significa que é uma mulher que espiritualmente carregava muitas complicações, que mentalmente
talvez não fosse digna de tanta confiança, que olhavam para ela assim, é meio lelezinha da cuca, não é? Já teve esses problemas aí no passado. Então Maria Madalena tinha esse passado que foi aqui relembrado por Marcos. Então aqui a gente está diante de duas coisas. A gente está diante de uma questão da quantidade, não são duas testemunhas, e estamos diante também da qualidade dessa pessoa que está dando testemunho. É alguém que tem uma vida, digamos assim, pregressa, que é favorável porque mostra o poder de Deus na vida dela, o poder de Jesus na vida dela, mas que poderia num primeiro momento também não ser favorável para o efeito de anunciar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Então, ela vai anunciar aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Ela encontra um clima de tristeza, de choro. Quando eles ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Então aqui, a primeira experiência de anúncio da ressurreição é uma experiência que encontra resistência. Maria Madalena encontrou resistência dos apóstolos. A gente diz no credo, eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Ser parte dessa igreja apostólica é não se esquecer a resistência que Maria Madalena encontrou no meio dos apóstolos para acreditar na ressurreição. Primeira experiência. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. É aquela história dos dois discípulos de Emaús, Cleofas e o outro discípulo, a outra discípula que a gente já quis identificar com a sua esposa, Maria, esse casal que estava voltando para o campo, com as desilusões que eles podiam carregar em seu coração. Mas quando eles encontraram Jesus ressuscitado, eles voltaram para Jerusalém e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Então, segunda tentativa de anunciar a ressurreição falida. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Terceira vez. Gente, eles estão ali comendo, não é? Naquele momento de dificuldade, de dor, de luto. Jesus aparece no meio deles. Eu já disse a você que no mundo hebraico fala o número 3, é um número que fala das realidades divinas, mas eu falo um número de perfeição, mas é um número também, digamos assim, que é para criar uma coisa, para dizer que ela é verdadeira, não é? Para dar uma espécie de superlativo. A gente, na língua da gente, quando diz que Deus é santo, diz que Deus é santíssimo, não é? O máximo do seu máximo. E na língua hebraica eles usam o artifício de dizer santo, santo, santo. 3 vezes santo significa dizer que Deus é santíssimo. Não é? Jesus dizer que ressuscitou ao terceiro dia significa, não é que é 24 horas, não é 24, não é 24. Significa dizer que ele ressuscitou verdadeiramente. Ressuscitou de verdade. Porque tinha morrido de verdade. Não foi uma morte de faz de conta. Não fez de conta que tinha morte. Não era a aparência de morto. Tinha morrido de verdade. Como de verdade ressuscitou. O corpo dele não era um ectoplasma, não era um fantasma. É corpo, carne, toca, come, bebe, entra e sai, não é um corpo glorificado, um corpo que entrou na glória de Deus, uma experiência que eu nem você temos ainda, mas que somos destinados a ela. Então aqui é a terceira vez que Jesus aparece, então significa todas essas coisas. Agora foi o que aconteceu, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam comendo. O que é que Jesus faz? Jesus repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que eu tinha visto ressuscitado. Então, por 3 vezes, 4 vezes falar que eles não tinham acreditado, não é? Dá uma ideia do limite. O número 4 é um número que fala do mundo com seus limites. Os 4 pontos da Terra, as 4 estações do ano, as 4 fases da Lua. 4, portanto, é um número que fala do mundo. Então, o mundo, ou seja, a criação, como nós costumamos dizer. Então, quando Jesus os repreende porque eles não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Eu queria então dizer, não é? Afirmar que essa dificuldade 4 vezes significa dizer que esta igreja
que é chamada a anunciar o ressuscitado, ela deve contar que o mundo tem dificuldade para crer, que o mundo tem dificuldade de escutar, mas só que a gente não deve esquecer do passado da gente, só que a gente não pode esquecer da origem apostólica da gente, o que significa dizer que naquela primeira comunidade o anúncio da ressurreição não encontrou imediatamente adesão. O que encontrou foi dificuldade. E a igreja agora, o que é que deve fazer diante dessa dificuldade? Nós agora estamos diante de Jesus. Ele já repreendeu os discípulos por causa da dureza do coração, mas não ficou ali jogando na cara deles todo o erro que eles tinham feito. Olha só, a campanha da fraternidade desse ano, nos preparando para a Páscoa, nos chamou a pensar no tema falar com sabedoria e ensinar com amor. Ensinar com amor não significa não repreender quando tem o erro, Jesus fez isso. Ensinar com amor significa mostrar as coisas que estão erradas, dando o nome certo aos bois, como a gente costuma dizer, mas sobretudo sendo crítico, ou seja, apontando uma saída. E Jesus apontou uma saída. Lembra que ontem, depois que os discípulos tinham tentado já a noite toda pescar e não tinham conseguido, ele disse, joga agora a rede do lado direito, ou seja, dá uma nova chance, estimula-os a continuar na ação. Jesus agora está mostrando uma coisa pra gente. Se vocês querem se curar da incredulidade de vocês precisam abraçar a missão de anunciar o evangelho a toda criatura. E a gente começou já no início dessa live mostrando o que era que significava anunciar o evangelho a toda criatura. Porque para a criatura humana, que é uma criatura racional, com quem eu falo, não é? Então eu anuncio com a voz, não é? Mas e o resto da criação? É com o estilo de vida novo de ressuscitados, se relacionando com tudo que é criado, como quem de fato é Senhor a partir do senhorio de Cristo que é Senhor, respeitando toda a criação, convivendo respeitosamente com ela, instaurando, portanto, um mundo de verdade novo, no qual a fraternidade é estabelecida não apenas entre os seres humanos, mas com toda a obra de Deus que precisa entrar na gloriosa manifestação das filhas e dos filhos de Deus, como diz a carta de São Paulo aos Romanos. Portanto, gente querida, o dia de hoje nos ajuda a isso, nos ajuda a dar graças a Deus, nos ajuda a dar graças a Deus por aquilo que Ele faz em nós, porque nos torna missionários, não apenas uns para os outros, mas missionários também para o mundo inteiro, para toda a criação, com um jeito novo de ser. Ontem, a gente celebrava o Dia Mundial da Terra, não é? Eu lembrava que o número 4 não era pensado como um número da Terra, porque naquele tempo ninguém sabia, como a gente sabe hoje, que a Terra é uma geóide. Naquele tempo se pensava numa Terra como um tabuleiro, não é? Ontem a gente celebrava isso, o Dia Mundial da Terra. Nesse Dia Mundial da Terra, o que é que deve ser dado a gente? Essa consciência de que nós temos uma responsabilidade com a Terra, uma responsabilidade material, mas também uma responsabilidade espiritual. Não é essa responsabilidade de permitir que toda a terra, toda a natureza seja integrada no projeto de Deus. E olha, quando a gente celebra a Eucaristia, o que é que a gente faz? A gente traz o trigo triturado, que é fruto da terra e do trabalho humano, feito pão, e coloca sobre o altar. A gente traz o vinho, que foi a uva, que foi plantada, que foi podada, a vinha, e depois resultou no vinho. Não é? Aquele vinho foi fruto das chuvas, aquele pão foi fruto das chuvas que caíram na terra, do trabalho que o agricultor teve de limpar, de podar, de preparar a terra antes, ou seja, a criação inteira ela se faz presente em cima do altar para celebrar a ressurreição de Jesus. E o ressuscitado permanece conosco por meio desta obra que é o mundo criado por Deus e com a nossa corresponsabilidade, com a nossa coparticipação. Então, gente querida, eu quero que esse sábado nos abra os olhos, peço a Deus que esse sábado nos abra os olhos para a nossa responsabilidade com a criação, com tudo criado, e saibamos realmente viver nova relação com este mundo criado por Deus. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente, olha, um abraço aqui para a Odaleia, acompanhando a nossa live. Aline, um abraço para você. Daci Sampaio. Aline e Daci são parentes, tá vendo? Sampaio no nome de uma, Sampaio no nome da outra.
outra. Um abraço para Meire Moreninha em Amargosa, filha querida, Deus te abençoe e te guarde. José de Lima, um abraço, José, Deus te abençoe e Deus te guarde. Jaci aqui desejando a paz e o bem conosco. Bia Cláudia, um abraço, Bia, para você em Belo Horizonte. Mari CPMS, dá um abraço para você. Odaléo, muito obrigado pelos seus parabéns, pela oração nesse dia, nesses 27 anos da minha ordenação presbiteral. Bia está dizendo aqui, feliz aniversário de sacerdócio, que derrame sempre bênçãos sobre sua vida e missão. Amém, amém. Obrigado, Daci, pelos parabéns. A você também, Mari. E aqui a Aline diz que a graça e a bênção de Cristo te ilumine e acompanhe sempre em seu ministério. Amém, Aline, amém, amém, que assim seja. Reza por mim. Que Deus te abençoe, diz aqui Mari Campos. Edilene Amorim, aí de Santo Antônio de Jesus, entrando aqui agora. Bia Lapa, um abraço para você, para Hugo Ivo 59, Manuel Roque, que também acompanha a nossa live. Shirley, um abraço para ti, Shirley. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço para Genilza. A Aline está dizendo aqui que realmente ela é parente, não é? E porque somos filhas do mesmo pai. Belíssimo isso, é isso mesmo. Muito obrigado, Bia. Tá aqui Bia Lapa, a outra Bia, me dando os parabéns. Bia, vocês precisam ver quando eu conheci Bia. Bia tá aqui nessa live, é das minhas primeiras paroquianas, porque no dia que eu me ordenei padre, o bispo anunciou que eu iria para a paróquia de Conceição do Almeida, e ali chegando eu conheci Bia, não é? O pai, a mãe, Rosa, o irmão, meninos lindos, não é? Que vi crescer, e tenho a alegria de ver aqui nessa live hoje. Então, de fato, sinto como uma espécie de confirmação, Bia, também tua presença aqui. Era muito ativa na comunidade, era uma gracinha essa menina, e continua sendo, né? Deus te abençoe, Deus te guarde sempre. Então, gente querida, quero desejar então uma feliz conclusão dessa oitava. Chegamos ao 7º dia e amanhã concluímos a oitava. Hoje olhando para esse evangelho de Marcos, né, nos mostrando o chamado para vivermos uma nova relação com a criação. Gente querida, fica com Deus. Eu vou salvar a live aqui agora. Espero que você curta, que você encaminhe essa nossa live. Depois eu vou colocar lá no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, lá no nosso perfil do Facebook, Tua Palavra é Lâmpada para os Meus Pés, e na minha página pessoal do Facebook, Padre José Raimundo dos Santos. Gente querida, sábado abençoado, cheio da luz de Deus. Nós conservemos no nosso coração a bênção e essa graça de sermos luz do Senhor no mundo. Aqui, Bia, o que é que me diz aqui? Obrigado, querido, que este chamado seja renovado a cada dia. Amém, Bia. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus.